Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais este momento devocional, um tempo de falar com Deus, através da leitura da palavra, da oração, de ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria de convidar você para estar participando junto conosco deste momento. Amém? Pedindo a Deus em oração que venha nos conduzir pela Tua Palavra nesse instante. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo e amado. Deus, te pedimos, Senhor, te pedimos que venha nos conduzir, meu Pai, pela Tua Palavra. Que venha abrir, meu Pai, o nosso entendimento para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Pai, toma glória para si de todo este tempo, desta devocional. Fala conosco, Pai, pois precisamos do Senhor. Fala conosco, meu Pai, porque tudo o que queremos é ouvir o som da sua voz, é sentir a sua presença, Pai, aprender mais de ti, ó Deus. Por isso te pedimos nesta manhã de hoje, nos conduza diante da tua palavra, meu Pai. Nos ensina, nos revela, meu Pai, porque sabemos que o Espírito Santo é o Espírito que revela. Revela, meu Pai, nesta manhã de hoje, aquilo que precisamos aprender, meu Pai, para que possamos viver uma vida de obediência ao Senhor, de obediência à tua palavra, Pai. Pai, aqui estamos com o coração aberto, Pai, prontos para te ouvir. E precisamos te ouvir, ó Deus. Precisamos do Senhor, Pai, pois dependemos de ti, ó Deus, para tudo nessa vida. Fala conosco nesta manhã de hoje, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito sério, sobre sentimentos, mais especificamente sobre o sentimento de perca. Este sentimento que talvez tenha sido um grande oponente na vida das pessoas hoje em dia. O sentimento de perca, isso porque o sentimento de perca muitas vezes leva a pessoa ao desespero. Muitas vezes o sentimento de perca leva a pessoa a viver uma vida de tormento. O sentimento de perca, ele obriga a pessoa a ter uma reação em sua vida. Mas nem sempre as pessoas reagem bem à perca. Nem sempre as pessoas conseguem encontrar forças para reagir a este sentimento de perca. Muitas vezes diante da perca de uma situação, ou muitas vezes diante da perca de algo no qual você amava muito, muitas vezes a reação não é do jeito que a gente espera. Muitas vezes a pessoa se entrega ao desespero diante de uma perca. E como lidar então com este sentimento de perca? Como conviver? Como enfrentar? Como superar este sentimento para que este sentimento não venha nos colocar numa situação pior ainda, numa situação mais difícil ainda, na qual já estamos vivendo diante de uma perca. Bom, para isso a gente vai ler aqui o livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 14. Vai ser um versículo apenas que a gente vai ler, está escrito assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Bom, vamos entender um pouquinho isso. Quem era Saul? Saul, um rei ungido pelo profeta Samuel,
escolhido por Deus para ser rei em toda Israel. Escolhido por Deus. Deus coloca Saul numa situação na qual ele não esperava, como governante, como rei sobre todo o povo de Israel. E conforme o seu reinado passa, Deus concede a Saul algumas vitórias. E Saul vai vencendo os seus oponentes, vai vencendo os seus inimigos, vai conquistando territórios, vai se tornando um rei forte, um rei próspero, um rei conhecido, um rei aclamado entre o seu povo, um rei respeitado. Saul então cresce junto com seu reinado em Israel. Porém, chega num certo momento da vida de Saul que Saul ele deixa de ouvir a voz de Deus que falava com o rei Saul através do profeta Samuel e passa a ouvir apenas a sua própria voz, a voz do seu ego, a voz do seu orgulho. E o orgulho, meu irmão, ele é um caminho que te leva para a desobediência. E assim Saul entra neste caminho de desobediência e desobedece uma ordem de Deus, no que Deus tinha dito por meio de Samuel para que Saul investisse contra os amalequitas e que aniquilasse todo o povo dos amalequitas, tanto o rei Agag como todos os seus animais, como todo o povo, como todos os pertences, tudo deveria ser aniquilado, nada deveria ser retido. Porém Saul, ele desobedece esta ordem de Deus. Ele poupa a vida do rei Agag, não aniquila eles poupam os melhores animais dos amalequitas, retém para eles, o povo retém para eles, tudo ali por ordem de Saul. Então, Deus vendo isso, Deus fala que ele se arrepende de ter colocado Saul como rei. E nisso ele envia o profeta Samuel para ir até Saul e já decretar, dizer que Saul não seria mais rei, que seria outro ungido no lugar dele, um melhor do que ele, porque ele desobedeceu a palavra do Senhor. Ali, Saul começa a viver este sentimento de perca já, porque até então estava tudo indo bem. Ele estava reinando, seu reinado estava prosperando, ele estava tendo vitória sobre seus inimigos, ele estava sendo aclamado pelo povo, o Senhor estava com ele, mas pelo orgulho do seu coração gerado ali dentro, ele decide desobedecer a Deus, ir contra a palavra de Deus. E olha só as consequências que a desobediência traz. Ele está ali no momento de sua vida que ele fica sabendo que o seu reinado seria entregue a outro melhor, que ele perderia ali tudo que lhe foi concedido por Deus. Naquele mesmo instante começa a reinar dentro do coração de Saul, este sentimento de perca. Porque uma hora ele era rei, escolhido por Deus, ungido por Samuel. Agora, por causa da sua desobediência, ele fica sabendo, ele é noticiado que ele não seria mais rei, que o seu reino seria entregue a outro. E ali dentro dele entra este sentimento de perca. E este sentimento de perca traz um desespero sobre a vida do rei Saul, ao ponto dele se sentir atormentado. Por isso que a palavra do Senhor diz assim que
o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Até aquele ponto, enquanto Saul obedecia a Deus, o Espírito do Senhor estava com Saul. Mas a partir do momento que Saul decide viver a sua vida do jeito que ele achava que deveria viver, a partir do momento que ele abre mão da palavra de Deus e desobedece a palavra de Deus, o Espírito do Senhor se retira de Saul. E ele passa a ser atormentado pelo espírito mau da parte do Senhor. Este sentimento de perca gerado em nossa vida, muitas vezes por uma desobediência, ele traz atormentação, ele traz perturbação sobre nossas vidas. E perceba uma coisa, muitas pessoas elas só aprendem a dar valor a algo quando elas perdem. Muitas pessoas só começam a dar valor a alguma coisa quando elas percebem que estão perdendo. Enquanto está ali, está tudo bem. Existe um certo comodismo porque você sabe que está ali. Mas a partir do momento que você percebe que aquilo está se perdendo, que você está perdendo aquilo, vem o desespero. E muitas vezes quando você vê que já perdeu, aí você se sente atormentado. Porque você não esperava, não imaginava perder aquilo. Isto serve muito para os nossos relacionamentos. Quantas vezes nos relacionamentos você vê a pessoa desvalorizando, não dando importância para outra, não dando valor, não tendo reconhecimento sobre a vida da outra. Mas de repente, ao outro lado que está sendo desvalorizado, de repente decide seguir outro caminho e ir embora. E este que não dava valor, até se acomodou ao ver aquela pessoa perto de si, quando percebe que está perdendo aquela pessoa, começa a reinar dentro dela este sentimento de perca. E este sentimento de perca ele é regado pelo desespero. E aquele desespero bate no coração daquela pessoa de uma certa forma que ela se sente atormentada, perturbada, porque ela não se imagina vivendo sem aquela outra pessoa. E esta perturbação, meu irmão, minha irmã, leva o homem ou a mulher à ruína, a situações drásticas, extremas. Essa tormentação, ela começa lá naquele sentimento de perca. Assim como o rei Saul. O rei Saul tinha seu reinado próspero, estava indo bem, estava tendo vitória sobre seus inimigos, era respeitado pelo povo, era aclamado por todo Israel. Mas pela sua desobediência, ele foi destituído do seu cargo de rei. O Espírito do Senhor se retirou dele e ali ele começa a conviver com este sentimento de perca. E este sentimento de perca começa a atormentar ele. Aonde que ele começa a entender que tudo que ele tinha, ele está perdendo. E agora não há mais o que fazer. Não há agora mais como voltar atrás. Porque ele já cometeu o erro. Ele já entrou nesse caminho de desobediência. E o que fazer agora? Ainda que ele se arrependa, ele ainda precisa passar pelas consequências do seu erro cometido. O sentimento de perca, meu irmão, minha irmã. O sentimento de perca, ele não nasce da noite para o dia simplesmente por nascer. Ele tem uma origem. A origem do sentimento de perca do rei Saul, foi a desobediência. Talvez esse sentimento de perca que você está sentindo agora, neste momento, pensando que você está perdendo o seu casamento, pensando que você está perdendo
o seu emprego, sentindo que você está perdendo a pessoa que você ama. Este sentimento de perda que você está sentindo agora, ele tem uma origem. E essa origem pode ser na desobediência da palavra de Deus, ou pode ser também na desvalorização pelo que Deus te deu. Porque perceba que Deus deu um reinado a Saul. Só que Saul desvalorizou o que Deus deu a ele. Por isso, se você está desvalorizando o que Deus tem colocado em suas mãos, uma hora ou outra a conta chega. E aí você vai sentir esse mesmo sentimento de perca. E você vai perceber que você não deu valor naquilo que Deus te deu. Que você está agindo de forma ingrata. E aí quando você percebe que já é tarde demais, que já não há mais o que se fazer, este sentimento de perca se torna desesperador. Por isso, você vê muitas pessoas tirando a própria vida quando perdem alguém que amavam, quando perdem alguém que se relacionavam. Por isso você vê muitas pessoas que até então convivem ali a certo momento, mas chegou uma altura da vida que a outra pessoa não quis mais e foi embora. E essa pessoa que perdeu essa pessoa que foi embora, ela não sabe lidar com esse sentimento de perca. E esse sentimento de perca pode se tornar tão desesperador na vida dela, ao ponto dela chegar a dar cabo da própria vida. Porque ela não se imagina vivendo mais sem ela. Ele não se imagina mais vivendo sem ele. Você está compreendendo que esse sentimento de perca, ele é atormentador? Ele pode ser atormentador na sua vida. Porque você depositou todo o seu amor. Você depositou toda a sua confiança naquela pessoa. Mas as coisas não deram certo, não saiu do jeito que você esperava. E muitas vezes as coisas não são do jeito que a gente espera mesmo. E de repente você se sentiu sozinho e se viu sozinho na vida. E percebe que ele foi, que ela partiu. E você relembra, traz à tona todos os momentos que vocês viveram junto e fica se perguntando onde foi que eu errei, mas o que eu fiz? Será que eu poderia ter feito melhor, ou poderia ter valorizado? E o porquê eu não dei valor e agora eu perdi? Infelizmente, o ser humano, ele só aprende a dar valor muitas vezes quando perde. Só que muitas vezes quando já perde, já não tem mais volta. E aí o que sobra é o sentimento de perca. Meu amigo, minha amiga, não há outra forma de se lidar com o sentimento de perca a não ser pelo arrependimento, a não ser pelo reconhecimento, aonde você precisa reconhecer e se arrepender nos pés do Senhor que você não deu valor, que você desobedeceu, que você agiu de forma errada. Não adianta a gente tentar ficar justificando o nosso erro, dizendo, foi melhor assim mesmo. Muitas vezes, o que Deus espera ouvir de nós é este reconhecimento, é este arrependimento, e não uma justificativa do porquê aconteceu isso ou aquilo. Agora, quando a gente tenta ficar se justificando, a gente não assume os nossos erros, os nossos compromissos, a gente não admite que a gente estava errado, a gente passa por este processo de perca mais doloroso ainda. Porque dentro de nós vai gerar ingratidão, vão gerar outros sentimentos que não vão trazer conforto para a nossa vida, não vão trazer paz para o nosso espírito. Pelo contrário, vão trazer sempre um questionamento, mas por quê? Por que eu perdi, meu Deus? Por que aconteceu isso comigo, Senhor?
Por que, Senhor? Então essa recusa em aceitar os erros, em admitir, porque quando o profeta Samuel chega no rei Saul e fala assim: Saul, você fez o contrário do que Deus te disse. Era para você aniquilar tudo, mas você reteve para você o melhor dos animais, você poupou o Agag. E Saul ali, sem alternativa, começou a tentar se justificar, e aí ele percebeu no erro que ele tinha cometido. Só que agora já era tarde. Agora o Senhor já tinha se desagradado de Saul, já tinha retirado o espírito dele de Saul e já tinha decretado que outro rei viria no lugar de Saul, e seria este rei Davi. Você lembra quando Davi ele passou por essa experiência parecida, quando ele peca, comete o pecado adultério com Betsaiba, e aí ele está no momento ali que ele é descoberto, que o profeta Natan vai, confronta Davi, diz: você errou, você fez isso e aquilo. Ele usa uma parábola da ovelha. Então Davi, no momento de desespero, a hora que ele percebe que ele está perdendo ali tudo que Deus lhe tinha dado, ele ajoelha, ele começa a orar e clamar, e lá no Salmo 51 você vai ver que Davi faz, acho que a oração da vida dele, quando ele fala assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a alegria da tua salvação. Sabe o que era isso, meu irmão? Era Davi vivendo o momento mais desesperador da sua vida. Porque ali ele já estava perdendo seu filho que estava adoecido, seu filho que ele teve com Betseba. E ali ele tinha sido confrontado, ele tinha sido descoberto. E ali aquele sentimento de perca, porque ele está vendo que ele perdeu seu filho recém-nascido. Agora ele estava pronto a perder tudo. Ele estava a um passo de perder tudo que Deus lhe tinha dado. Então ali ele entra num estado desesperador e implora para Deus não retirar dele o espírito que Deus lhe tinha concedido. Deus perdoa Davi, mas ainda assim Davi teve que passar por muitas consequências na sua casa, no seu lar, na sua família. Irmão, minha irmã, o que essa palavra do Senhor nos traz nesse dia de hoje, de ensinamento? Perceba que Saul, ele passou a viver um estado de perturbação em sua vida, atormentado. Saul perdeu a paz, porque dele foi retirado o espírito do Senhor. Saul não perdeu só o reinado. Saul não perdeu só a coroa, não perdeu só a majestade. Saul não só perdeu o seu reino. Saul perdeu algo muito precioso. Ele perdeu a sua paz de espírito, por causa de uma desobediência. Essa desobediência gerou um sentimento de perca na vida de Saul. E por causa da falta de reconhecimento, de arrependimento, este sentimento de perca foi se agravando, foi se tornando um desespero na vida de Saul, ao ponto dele viver a sua vida atormentado, perturbado. A partir daquele momento, Saul, ele já não tinha mais o Espírito de Deus na vida dele. Ele começou a perseguir Davi em todos os lugares. Aquele que vive atormentado, aquele que vive um estado de perturbação em sua vida, ele vive assim como o rei Saul. Ele vive perseguindo coisas, lugares, situações, pessoas. Ele esquece da sua própria vida, ele começa a perseguir tudo. Então para ele vai estar sempre perseguindo aquilo ou outra coisa, porque para ele vai estar errado aquilo, não está certo, e ele precisa fazer aquilo, porque se ele fazer aquilo ele vai voltar a se sentir bem. Mas a grande verdade é que ele perdeu a sua paz de espírito. E agora ele está perseguindo outras coisas para ver se retoma essa paz de espírito. Mas essa paz de espírito só Deus podia dar para Saul. Ainda que Davi ali tocasse uma harpa e Saul se acalmasse ao som da harpa de vez em quando,
ainda assim, quando o som acabava, a perturbação voltava. Porque essa paz de espírito a qual Saul perdeu, só o Senhor Jesus pode conceder a uma pessoa. Só o Senhor tem para dar a uma pessoa. Irmão, minha irmã, muitas pessoas estão vivendo hoje esse sentimento de perca nas suas vidas. E estão com dificuldade para lidar com isso, justamente porque não esperavam perder. E aí, como eu disse no início dessa devocional, infelizmente as pessoas só aprendem a dar valor quando perde. Infelizmente as pessoas, muitas vezes, você só vai aprender a dar valor no seu casamento quando ele estiver já na ruína. Muitas vezes você só vai aprender a dar valor na sua esposa, no seu marido, quando você perceber que você já está perdendo ele. E às vezes é tarde demais. Então esta palavra de Deus sobre nossas vidas é uma palavra de precaução. Porque você vai esperar perder? Você vai esperar ela arrumar as coisas dela e ir embora de casa? Você vai esperar ele pegar, arrumar as coisas dele e ir embora e nunca mais voltar? É isso realmente que você quer? Essa palavra do Senhor está nos alertando para um tempo de precaução. Para um tempo que você tem que aprender a dar valor hoje. Você está esperando as coisas acontecer amanhã, só que você não está vivendo hoje. O hoje já está acontecendo. Então você precisa aprender a dar valor naquilo que Deus te deu. Você precisa aprender a ser grato, a agradecer aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Você está reclamando da família que você tem, mas poxa, se Deus colocou você nessa família, um propósito tem. Agora a hora que você estiver perdendo ali os seus filhos, perdendo sua esposa, o seu marido, aí já não tem mais o que fazer. Você tem que lutar enquanto é tempo de luta. Não adianta você querer tentar entrar na batalha depois que a batalha já estiver decidida. Porque muita gente está começando a lutar pela sua casa depois que a sua casa já está em ruína. Muita gente está tentando lutar pela sua família depois que a sua família já está vivendo ali o caos. Muita gente está entrando na guerra tarde demais. E Deus te chamou para ser linha de frente nessa batalha, meu amigo, minha amiga. Se você está ouvindo essa palavra nesse dia de hoje, tenha certeza que Deus está te chamando para ser linha de frente nessa batalha. Você vai esperar a batalha estar decidida? Você vai esperar o inimigo ganhar território? Você vai esperar o inimigo avançar sobre sua casa, sua família? Quando você vai levantar essa espada? Quando você vai se levantar e vai decidir lutar pela sua casa? Quando você vai decidir lutar pela sua família? Quando você vai fazer alguma coisa? Deus te chamou para ser linha de frente no exército dele. Para ser linha de frente nessa batalha. Não espere chegar ao ponto de tudo estar quase perdido para você abrir seus olhos. Não espere chegar a esse ponto, porque infelizmente as pessoas, elas querem apenas dar valor quando já está perdido. Muitas vezes as pessoas aprendem a dar valor apenas quando já perdeu. Por isso você vê muitos homens hoje implorando para mulheres voltar para casa, para não largar, para não abandonar, para não ir embora. Por isso você vê muitas mulheres hoje chorando, pedindo para ele não partir, não ir embora. Por isso você vê muitos casamentos vivendo uma situação assim de humilhação. E aí você vai ouvir a pessoa falar assim, pô, mas você teve todo o tempo do mundo para fazer alguma coisa, você teve todo o tempo para dar valor, você não deu valor, você desconstruiu ao invés de construir. E agora é tarde demais. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Saul, ele tinha um reinado. Saul, ele estava prosperando no seu reinado. Saul estava ganhando territórios. Saul tinha vitória sobre os seus inimigos. Mas o dia que ele decidiu desobedecer ao Senhor, ele perdeu tudo. E o ato de desobediência caracteriza a desvalorização. Saul não deu valor às coisas que Deus deu para ele. E Deus tirou de Saul e deu a Davi.
Compreende, meu irmão? A gente luta. A gente luta muitas vezes, como a irmã está dizendo, e muitas vezes as coisas não acontecem da forma que a gente espera. Mas a frustração de não ter tentado fazer alguma coisa é pior do que a frustração de você tentar e não dar certo. Até porque se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Agora, se você não tenta, a sensação que fica não é pior do que a sensação de derrota. A sensação que fica quando a gente não tenta fazer alguma coisa pela nossa família, pelo nosso casamento, pela nossa vida, a sensação que fica é uma sensação de covardia. Então você prefere ser lembrado como uma pessoa que você lutou com todas as suas forças, que talvez infelizmente não tenha dado certo, mas você sabe que você deu o melhor de si, ou você prefere ser lembrado como uma pessoa que se acovardou, que nunca tentou, que nunca fez nada? A omissão, ela leva a pessoa a essa situação. Saul foi omisso, porque quando Saul ele tomou os amalequitas e venceu os amalequitas, ele tinha uma ordem de Deus que era o quê? Aniquilar tudo que era os amalequitas, os animais, todo o povo. Só que ele começou a ouvir o burburinho das pessoas. E as pessoas falando assim, não, Saul, a gente vai desperdiçar o melhor dos amalequitas, os melhores animais, vamos reter pra gente o ouro deles, vamos reter pra eles, pra nós os animais. E nisso ele se acovardou diante do povo. No momento em que Saul precisava ser firme, tomar uma posição na sua vida e dizer, não, a gente vai cumprir o que Deus falou, nada a gente vai reter pra gente, nada, porque a gente não pode desobedecer a Deus. Ao invés de Saul ouvir a voz de Deus e cumprir o que Deus está pedindo, Saul preferiu ouvir as pessoas. E ele fez como as pessoas estavam dizendo. E nisso ele desagradou a Deus. O grande problema da nossa vida é que muitas vezes a gente se preocupa em ouvir as pessoas, e muitas vezes as pessoas não estão nos aconselhando de uma forma que é a vontade de Deus. E às vezes a gente deixa de ouvir a Deus para ouvir as pessoas. Uma vez no meu casamento, a minha esposa estava passando um momento difícil comigo. A gente não estava dando certo e estava pensando em separação. E minha esposa foi se aconselhar com uma outra pessoa, com uma mulher. Essa mulher que não era nem tão amiga, nem tão próxima assim, mas convivia. E ela disse o que estava sentindo para essa mulher, disse que ela estava pensando em se separar de mim. Na época a gente tinha 2 filhos apenas, que era o Pedro e a Bia. E essa mulher falou assim para minha esposa, olha, às vezes a separação resolve tudo. Essa mulher era casada. E ela falou isso. Se naquele momento a minha esposa tivesse ouvido o conselho desta mulher e se separado de mim, hoje a gente não teria o Davi, hoje a gente não teria a Esther, hoje a gente não teria um casamento estruturado, um casamento feliz, hoje nós não teríamos mais uma aliança no dedo, hoje a gente não teria vivido o melhor de Deus na nossa vida. Porque a minha esposa, ela decidiu não separar de mim. Ela decidiu investir no casamento e persistir. Ela continuou acreditando. E depois, com o tempo, quando houve a nossa conversão, a gente começou a viver o melhor do nosso casamento. Aí os nossos filhos foram batizados, nós tivemos mais 2 filhos depois disso. Os nossos filhos foram batizados. A gente que não era casado, porque a gente só morava junto, a gente não era casado, a gente casou na igreja. E foi uma bênção. E assim tem sido a nossa vida. E aí já se vai mais de 15 anos de casamento. Mas e se ela tivesse escutado essa pessoa lá atrás? O que seria das nossas vidas hoje? Sabe, minha irmã, meu irmão, ainda que haja esse sentimento nosso de tentar, e
bate aquela frustração muitas vezes, porque às vezes a gente tentou e as coisas não saíram do jeito que a gente espera, a gente deve permanecer confiando em Deus, confiando e descansando no Senhor. Eu repito aqui, sabe? É muito importante que a gente faça o melhor, a gente se dedique, porque o sentimento que vai prevalecer no final é o sentimento de que a gente deu tudo de nós, que a gente deu o melhor. Então o sentimento hoje que eu tenho no meu casamento é que eu dei o melhor de mim para minha esposa, é que eu tenho dado o melhor de mim para ela. E é esse sentimento que deve prevalecer. Se lá na frente acontece alguma coisa e nada dá certo, o sentimento que vai prevalecer na minha vida é que eu dei o melhor de mim. Agora, quando você não tenta, o sentimento que prevalece é o sentimento de covardia. E esse sentimento de covardia é desesperador, porque aí você vai viver frustrado sua vida toda pensando assim, mas e se eu tivesse tentado um pouco mais? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito isso? Será que... Então às vezes a gente precisa tirar muito esse será da nossa vida e se posicionar e tentar. A gente precisa ser mais decidido na nossa vida, porque faltou decisão na vida de Saul. Se Saul fosse decidido na vida dele naquele momento, ele não tinha titubeado, ele não tinha balançado na frente do povo, e ele não tinha desobedecido a ordem de Deus. E por causa disso custou seu reinado. O sentimento de perca na vida de Saul gerou desespero, gerou agonia, gerou aflição. Saul passou a viver atormentado e perturbado na sua vida. A perturbação dele era tão grande que ele não conseguia dormir, ele não tinha paz, ele perdeu a sua paz. As pessoas estão perdendo a paz por causa desse sentimento de perca. E esse sentimento de perca, você precisa saber lidar com ele. Porque se você não souber lidar com ele, ele se torna desesperador na sua vida. Por isso você vê muitas pessoas tirando a própria vida. Porque perdem alguém que amam, não sabem viver sem essa pessoa, não conseguem se imaginar vivendo com essa pessoa e dão cabo da própria vida. Tudo isso é gerado pelo sentimento de perca, que se torna uma perturbação, se torna algo tão atormentador que a pessoa perde a vontade até de viver. Meu irmão, minha irmã, não há outra forma de lidar com este sentimento a não ser se acolher nos braços do Senhor. É o único meio. E você vai precisar reconhecer o que você errou. Você vai precisar se arrepender. Você vai precisar admitir. Você vai precisar ceder. Abrir mão muitas vezes do orgulho que confronta este sentimento. E vai precisar se recolher nos braços de Deus e dizer: Deus, eu preciso do Senhor mais do que tudo nessa vida. Porque eu tentei de tudo e não deu certo. Minhas forças acabaram e eu já não sei mais o que fazer. E eu não quero andar em desobediência à sua palavra, Deus. Me ajuda, Pai. E o Pai vai te ajudar. E eu creio que o Pai tem ajudado a todos aqueles que têm se recolhido nos seus braços. Ainda que você tenha perdido alguém que você ama muito. Ainda que você tenha perdido até mesmo um casamento ou perdido algo que tanto você gostava, se recolha nos braços de Deus, porque Deus sabe o quanto era importante para você isso que você perdeu. E se for da vontade de Deus restituir aquilo que você perdeu, Ele vai restituir. Se não for da vontade de Deus restituir, Ele vai acalmar a sua dor. Ele vai tranquilizar o seu coração. Ele vai colocar paz no seu espírito e vai te ajudar a seguir em frente. Em nome de Jesus. Amém? Gostaria de orar pela sua vida agora neste momento. Que Deus te abençoe. Que a paz de Cristo esteja no seu lar. E assim como a irmã disse, a irmã Helena, Deus sabe de tudo. E Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Tá bom? Vamos orar e se entregar a Deus. E se você estiver vivendo este sentimento de perca e precisar de ajuda, de conselho, de oração, pode estar me procurando, pode mandar mensagens aí no particular, não tem problema.
A gente vai estar orando junto, tá bom? Para que você consiga superar tudo isso que você está vivendo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, eu peço ao Senhor neste momento, meu Pai, por todas essas pessoas que estão vivendo esse sentimento de perca em suas vidas. Pai, eu peço ao Senhor que entre, meu Pai, no coração delas com providência, trazendo paz, devolvendo alegria, trazendo amor, trazendo equilíbrio, trazendo estabilidade sobre esta vida, meu Pai. Ainda que ela tenha falhado ou errado em algum ponto, ainda que ele ou ela não tenha valorizado, meu Pai, Pai, perdoa-os, meu Pai. Ajuda-os, ó Deus, nas suas fraquezas, nas suas falhas, para que eles possam recompor a sua vida, para que eles possam ter forças e ânimo para recomeçar aquilo que não deu certo também, meu Pai. Mas, Pai, que não haja nessas pessoas a frustração da covardia. Meu Pai, mas que o sentimento que prevaleça sobre a vida dessas pessoas seja um sentimento de luta, no qual eles lutaram e deram o melhor deles, no qual eles fizeram de tudo que era possível, meu Pai. Mas chegou um momento, meu Pai, em que as forças deles, meu Pai, se esgotaram. Agora eles precisam, meu Pai, das suas forças, e a gente sabe, meu Pai, que na nossa fraqueza a gente encontra a sua força, Deus. Por isso eu peço ao Senhor, fortalece os teus filhos, fortalece as tuas filhas nas lutas que eles têm enfrentado, meu Pai, diariamente, na sua casa, no seu serviço, meu Pai, no seu ministério. Fortalece teus filhos e tuas filhas diante dessas dificuldades, meu Pai, e lhes dê a vitória, meu Pai. Lhes dê a vitória, meu Pai, em cima de cada dificuldade que tem se apresentado na vida deles. Pai, toma estes corações em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, que a paz de Cristo seja sobre o seu lar. Entregue nas mãos de Deus, que Deus sabe como cuidar de você. Amém.